Mesmo que nossa fórmula corresponda exatamente a uma cor esperada, será mais técnico e produtivo se ela for expressa em termos percentuais. Durante a preparação da cor, nós trabalhamos com uma quantidade mínima que permita misturar à mão rapidamente. Normalmente, preparamos algo em torno de 50 a 100 gramas, dependendo do tipo de tinta. Vamos supor que nossa primeira fórmula, ainda imperfeita, tenha a seguinte composição: 10 gramas do componente A, 12 gramas e meia do componente B, 8 gramas do componente C e 2 gramas do componente D. Na sequência do trabalho, nós adicionamos 3 gramas de A, mais 2 gramas de B e mais meia grama de C. Então, nós temos que incorporar estas adições em uma nova fórmula que servirá para a conferência. Ela deve fechar em 50, que é a nossa quantidade ideal para misturar. Os cálculos são os seguintes. Somando as quantidades originais com as adições, temos 13 gramas do componente A, 14 gramas e meia do componente B, 8 gramas e meia do componente C, 2 gramas do componente D, totalizando 38 gramas. Agora, nós aplicamos a regra da proporcionalidade, conhecida como regra de 3. Então temos 13 gramas do componente A está para um total de 38 gramas, assim como x gramas do componente A está para o total de 50 gramas. O valor de x é 50 vezes 13 dividido por 38, que resulta em 17,105, que é a quantidade do componente A na nova fórmula, cuja soma é 50. Aplicando a regra a todos os componentes, temos 17,105 gramas de A, 19,078 gramas de B, 11,184 gramas de C, 2,631 gramas do componente D, totalizando 49,998 gramas. Esta fórmula está quase exata, mas não tem coerência trabalhar com 3 casas decimais, pois 1 milésimo de grama em 50 não causa diferença visual na cor. O correto é arredondar, e podemos usar alguns critérios para isto. Olhando para a fórmula, nós vemos que o componente D participa em baixa proporção. Portanto, um erro de 10% para mais em sua pesagem levará a uma correção de 10% sobre o total, considerando que teremos que fazer 3 pesagens referentes aos componentes A, B e C para compensar. Então, vamos arredondá-lo para menos. Assim, se faltar, corrigiremos com apenas uma pesagem. Vamos considerar 2,5 gramas do componente D. Para o componente C, consideramos 11,2 gramas. Estamos descontando 16 miligramas em 11,2 gramas. Isto significa 0,14% e certamente não fará diferença em nossa cor. Para o componente B, podemos considerar 19,1. O componente A ficará com 17,2. O total será 50 gramas. Agora, repetimos a pesagem da fórmula e comparamos sua cor com o padrão. Se a cor for aprovada, a fórmula será considerada exata. Então, teremos que traduzir seus valores para a linguagem percentual. Para tanto, basta multiplicar seus valores por 2, porque a fórmula fecha em 50. Daí, nós deduzimos a fórmula 34,4% de A, 38,2% de B, 22,4% de C, 5% do componente D, encerrando em 100%.
Se na primeira pesagem a cor não estiver dentro do padrão desejado, teremos que adicionar os componentes adequados para corrigir. Depois, repetir os cálculos para integrar a correção em uma nova fórmula. Repetir a pesagem de confirmação. E, ao final, converter a fórmula em termos percentuais. Agora vamos pensar. Formular corretamente é trabalhoso, mas é a garantia da nossa eficiência. Além disto, poupar trabalho na formulação significa recebê-lo em dobro no futuro e ainda arcar com a responsabilidade da falha.